Idade Média é um período da história que foi criada essa denominação no século XVII pelos Selares e pensando numa divisão didática do tempo histórico. Mas é um tempo como qualquer outro da experiência humana, com vitórias, com sucessos, com fracassos. E a designação Idade das Trevas foi criada pelo Petrarca, não é? E possibilitando uma visão negativa do período para ressaltar o Renascimento. Para falar sobre isso, eu tenho que falar de duas figuras extremamente importantes para os estudos medievais em Goiás. Eu acho que as minhas outras colegas que foram formadas aqui, inclusive meus colegas de filosofia medieval, o José Givaldo Lima, que está na UFG de Goiás, e o José Barbalho, que está na PUC, foram pessoas formadas pelo professor José Antônio Camargo. E a partir daí, né, logo em seguida, veio para Goiás, na década de 90, a professora Dulce Oliveira Amarante dos Santos. Então, esses dois nomes foram essenciais para o desenvolvimento dos estudos medievais em Goiás. Pois bem, então eu prestei concurso para professor substituto para a Universidade Federal de Mato Grosso e lá eu fiquei até o final de 1988, quando também por motivos pessoais eu consegui aí ser transferido para a Universidade Federal de Goiás, que tinha vaga para professor adjunto no seu departamento de História. Isso aconteceu. Eu cheguei aqui em 15 de novembro de 1988. Eu cheguei em Goiás em 1995, quando eu prestei o concurso, naquela época de História Antiga e Medieval. Mas eu já tinha um longo caminho de professora, de magistério, no ensino público em São Paulo, 19 anos, e 6 anos na PUC São Paulo. E vim e fiquei aqui. Até agora continuo, né? Com 18, quase 19 anos de Goiânia. Eu também soube professores, meus ex-colegas, que lecionavam História Medieval por percurso de acidente na organização do departamento, porque não era esse o interesse dessas pessoas, o interesse nos seus estudos dessas pessoas. Assim, pessoas interessadas, né, houve uma ampliação muito grande. Antes era um grupo pequeno, mas assim, pessoas formadas pelo próprio professor Zé Antônio, tanto eu como a professora Armínia, né, o Givaldo da filosofia, o professor Zé Barbalho, que hoje está na PUC, o Flávio, que foi para o UFMT, mas essa geração que hoje está em Goiás, quase toda formada nesse momento, são da filosofia medieval e da área de história. Mas depois também veio a professora Dulce Amarante, que também tem um grupo importante, a própria Universidade Estadual tem um grupo quase todo formado por ela. Eu sou da última turma que fez o curso de História na UFG em 5 anos. Isso na metade dos anos 90. Agora eu sou um veterano, né? Agora, o que eu mais vejo em congressos, em eventos, em bancas, são caras novos. Podemos dizer que existe muita gente jovem interessada em História Medieval em Goiás. Débora, bom dia. Bom dia. O que você achou de cursar a disciplina História Medieval? Você tem certeza que vai me perguntar? Bom dia, Edson. Bom dia. Como foi fazer a disciplina de História Medieval? Ah, cara.
Cara, eu tô com sono, ele vai me perguntar isso hoje. Ai, foi interessante. Foi interessante porque foi no momento que eu pude entrar em contato com a parte da cultura mais oriental ali, na hora que a gente começa a trabalhar os moldes. Aquela parte para mim foi bem interessante. Foi um momento que eu pude ver o lado muçulmano da coisa, sabe? Foi isso, para mim a medievalidade para mim se resumiu no momento em que eu entrei em contato com os moldes. Bom dia. Bom dia. O que vocês acharam de estudar história medieval? Esclarecedor. Pois é o período que a gente mais tem documentação e é muito abrangente, referente a praticamente tudo. Doença, praga, igreja, guerra, tudo que todo historiador gosta. Comece de novo, perdão. Bom, eu gostei bastante, na verdade é minha matéria favorita. Que é isso? Não, foi muito bom, porque você tem uma imagem muito fictícia da história medieval quando você cursa ensino médio. Uma história muito fictícia em cima daquilo. Como posso dizer? Você trabalha muito numa questão muito fantasiosa em cima da Idade Média, geralmente a Idade das Trevas, uma coisa muito também prática, né, decorada. Então quando você chega na universidade você meio que dá de cara com todo mundo, eles fazem muito daquilo que os professores do ensino médio te colocam como, sei lá, mítico, sei lá. Pelo amor de Júpiter! História medieval foi uma das melhores matérias do primeiro ano de História. Começando depois junto com a igreja, o cisma no Oriente, vamos até a peste negra. Ótima matéria, adorei. Daniel, bom dia. Bom dia. O que você achou de cursar a disciplina de História Medieval? Para mim foi uma palavra que eu posso utilizar, gratificante. Dentro do curso, né, toda a grade do curso de História, foi uma das disciplinas que mais assim, me chamou a atenção e que mais me instigaram. Inclusive, dentre as quais eu mais me dediquei. Valeu, obrigado. Ai, Deus. Que silêncio, gente. Eu vim para cá em 2009, né? Eu estava há algum tempo, já há alguns anos na UFMG, onde eu lecionava História Medieval, orientava também trabalhos em medieval, na pós-graduação. Ainda tem alguns orientandos lá, né? no programa de pós-graduação. Daí eu vim para Goiânia, vim participar de banca, né? Não aqui na UFG, né? Mas me apaixonei por Goiânia. E já conhecia o trabalho da professora Dulce, né? Depois conhecia também a professora Renata, que é do campus de Jataí, né? Depois conhecia a Armênia, o trabalho da Armênia. Eu sabia que aqui, a professora Ana Teresa, de Antiga, né? Então eu sabia que aqui seria um excelente lugar para estudar, para trabalhar com Ibérica e trabalhar com história medieval. Boa tarde a todos. Vamos dar início então às atividades da tarde, né, desse segundo bloco internacional de estudos medievais. Pedir desculpas pelo atraso. E teremos agora a mesa redonda, fontes literárias e políticas. Né? Eu ordeno e convido, não vou convidar o Bruno Tadeu Salles, porque ele já está aqui. A obra de Einstein diz respeito a um apanhado de todos os documentos, ou uma notícia de todos os documentos que ele considerava, que ele julgava como cartulares. A noção de propriedade muito ligada à noção de cartulário. E, claro, aos equilíbrios ou à dinâmica dos equilíbrios senhoriais. Com relação à manutenção desses equilíbrios, como lugar de pesca, como um lago, e elas jogavam água para esses canais.
designação Idade Média que foi equivocada, não é? Quando os renascentistas, para se autovalorizarem, criaram essa imagem negativa que teve uma longa duração histórica, que até hoje a gente vê no noticiário, as pessoas se referem a uma coisa ruim, é Idade Média, é medieval. Embora haja um esforço imenso da academia para reverter essa imagem negativa do período. É um pouco aquilo que fazem com... A Idade Média é um pouco o que fazem com o Egito Antigo, por exemplo. Todo mundo sabe alguma coisa de Egito Antigo e todo mundo sabe alguma coisa de Idade Média. Por isso, Idade Média é a Idade das Trevas. Eu tenho uma amiga na academia que ela fala que não, a Idade Média só teve coisa ruim, só teve guerras, só teve a peste negra, etc. E eu acho que isso vem sobretudo de uma divulgação dessa imagem negativa da Idade Média e, na minha opinião, eu não sei, para divulgar filmes, é uma forma de atrair o público mesmo. A desgraça atrai o interesse do público, então divulga-se esse horror da Idade Média. E a mídia, o filme, os jogos, né, eles contribuem para criar um conhecimento de Idade Média, não é? Não estou dizendo que é um conhecimento bacana, né? Um conhecimento válido, mas é um conhecimento, é diferente do conhecimento acadêmico. Então, o conhecimento que está se construindo a partir disso, né, ou com a ajuda, com a grande colaboração da mídia, é de uma Idade Média da obscura, né? De cavaleiros violentos, sociedades secretas, enfim, toda aquela coisa, Código da Vinci também, né? Eu sou professor de História, tanto no curso de História quanto no curso de Direito. No curso de Direito, eu sou professor de História do Direito, e eu pergunto para os alunos qual é a concepção deles de Idade Média. E os alunos de alguns anos para cá já têm essa ideia de que a Idade Média não é uma Idade das Trevas, como era dito até o final dos anos 90. Que a Idade Média foi um momento que teve sim bastante documentação expedida, que tem muitos monumentos para serem estudados. A razão principal disso é a ignorância, o desconhecimento das pessoas, e aí o senso comum é o reflexo, é o retrato dessas pessoas. Até mesmo no meio acadêmico, científico, etc. E muitas vezes a gente ouve esse tipo de ponderação, de observação, de leitura, etc. Por trás desse quadro vulgar, lembre-se que vulgus em latim é sinônimo da palavra povo, mas só que num sentido mais pejorativo ainda do que povo. E assim essa palavra passou ao português. Um vulgo. Vulgo é ignorante mesmo, sem nenhuma crítica maldosa. É o quadro. Olhe para o vulgo ao nosso redor e você vai ver isso. Que a Idade Média, em alguns países, durou muito mais do que até o século XVI.
que em determinados territórios a Idade Média foi até o final do século XVIII, por exemplo. Mas ainda há muito o que se discutir, porque a Idade Média pode ser uma em Portugal, e foi um período na Alemanha, foi um período na Inglaterra, mas como definir a Idade Média? Primeiro nós vamos saber de que local, qual Idade Média, qual temporalidade nós nos referimos. E uma das perguntas que eu me fiz, e depois acabou virando um núcleo livre, né, que é um curso, foi discutir justamente essas chamadas ditas permanências, né, que é um conceito complicado, né, eu não quero enveredar por aqui, mas tem muita gente que defende que há permanências, outros que não, né, eu não vou discutir o mérito do conceito, mas eu acho que há algumas reminiscências, né, nas tradições, em algumas tradições, por exemplo, não só aqui, mas em Goiás especificamente, né, até Goiás contemporâneo, ou Goiânia. Então a religiosidade goiana ainda é uma religiosidade medieval, no sentido de que há uma adesão grande às peregrinações, ou as viagens religiosas, como o caso da Romaria de Trindade. Tem também as festas das Cavalhadas, Festa do Divino em Pirinópolis, fora outras menores também em outras cidades. Então a questão da religiosidade é o que eu sinto que é mais presente, é uma fé, né, muito voltada para esses santuários. Talvez nas Cavalhadas, né, que seria o exemplo mais evidente dessa influência de uma certa religiosidade medieval, né, um pouco na procissão do fogaréu. Eu vejo mais na questão das festas cristãs, né, o que a gente pode puxar em relação a essa ligação da história de Goiás com a medievalidade, mas de uma forma geral, né, uma influência do cristianismo medieval nessas tradições religiosas. Pessoal e propositadamente não gosto de fazer esses casamentos. Eu acho que eles são um bocado forçados. Se há resquício, se não há, como que eles se manifestam, etc. Porque eu não consigo pessoalmente fazer isso. Então também, consequentemente, não estou atento para se há ou não. Mas eu pensei, mas será que ao se dedicar justamente à saúde do rei, ele aí veio criar alguma coisa de diferente que não tivesse? Ele veio sugerir, né, nessa relação dele com o rei, alguma coisa que ele não tivesse, que não tivesse sido feita, né, pelos outros médicos? Não é? Eu acho que os estudos sobre Idade Média em Goiás vão muito bem. Eu venho orientando, né, desde 98, uma série, já orientei mais de 15 mestrandos em História Medieval, sobretudo português, alguns ibérica, alguns de Espanha também, e agora tenho também em andamento 4 doutorados sobre Portugal medieval. Hoje a gente faz eventos que reúnem 500 pessoas, o que era impensável há uns anos atrás, há uns 10 anos atrás isso era impossível. Então a diretoria para o biênio 2013-2015 da Associação Brasileira de Estudos Medievais está atualmente aqui na UFG. E isso ilustra esse crescimento dos estudos medievais no estado de Goiás e também no Centro-Oeste, já que a diretoria anterior estava na Universidade Federal do Mato Grosso. Em junho do ano passado, eu estive na Universidade de Coimbra, inclusive lá falei de você, Ademir, das suas orientações, né? E uma das coisas que eu colocava, que me pediram justamente essa fala, né, sobre o estado dos estudos medievais no centro, em Goiás, né? Como é que... Então eu fiz um levantamento de todos os orientandos, todas as orientações
defendidas da professora Dulce, do professor José Antônio, da professora Terezinha, as minhas, e aí as da Renata, as suas, da Maria da Ilza, né, que está na UEG. Quer dizer, hoje aqueles alunos que defenderam, que fizeram monografia no início da década de 90 e fizeram mestrado, né, a maioria já está atuando também como professores em vários campi, né, de Goiás. Então Goiás hoje está se tornando um grande polo de estudos medievais. Tem início as cavalhadas do seu terceiro dia de 2013. Nós estávamos em um congresso, né, numa daquelas conversas de corredor, né, durante as sessões, e de repente chegou o rapaz, né, começou a conversar com a gente e tal, até que ele estranhou, né, e comentou: medievalistas, vocês, medievalistas goianos, pra mim isso é tão estranho quanto um sambista francês. Eu olhei o tipo, né, vi que era o típico comunistinha de sandália de dedo, e perguntei: não, ok, tá, mas o que você estuda? Ele orgulhosamente respondeu: teoria da história. Teoria da história. Eu parei, pensei, olhei para ele e perguntei: você por acaso é alemão?